Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de vos falar um pouco sobre mindfulness, o que é, qual é que é a sua utilidade, como é que ela pode ser utilizada dentro e fora do contexto psicoterapêutico. Bom, em primeiro lugar, gostaria apenas de fazer uma ressalva, que é, isto é apenas uma breve descrição geral do que é mindfulness. Isto não é, nem se entende por ser uma grande discussão teórica. Portanto, há algumas coisas que provavelmente não irão surgir aqui ou irão ser passadas por cima, mas isto é mais para o contexto geral e não tanto como uma explicação teórica maçadora. Portanto, para aqueles que têm formação em mindfulness, se houver alguma coisa que falta aqui, é de propósito, porque isto é mais para dar uma ideia geral, não para expor ou para ensinar o que é mindfulness ou o que é fazer mindfulness. Pronto. Dito isto, mindfulness pode ser definido como atenção plena. Não existe uma definição mais retirada à letra, portanto a tradução, não existe uma tradução direta. Quando se procura traduzir aquilo que é o significado, a palavra e mesmo o pensamento, a abordagem de mindfulness, é traduzido como atenção plena. Também é importante dizer que mindfulness é mais do que meditação. Aliás, práticas meditativas existem bastantes, e de mais diferentes orientações ou perspectivas ou técnicas. Por exemplo, algumas práticas de yoga estão muito mais assentes na parte espiritual, e essa parte espiritual é aprofundada pelas práticas meditativas. Há outros estilos de yoga mais vigorosos que investem tanto na parte física como na parte mental. Mas no yoga medita-se, no budismo medita-se, ou seja, quando se fala em meditação, pode-se falar de mais práticas meditativas do que mindfulness. Mindfulness pode e insere, como vamos ver a seguir, práticas meditativas, mas é mais do que meditação. Bom, mindfulness foi introduzido ou foi popularizado no mundo ocidental pelo trabalho de um médico americano chamado Jon Kabat-Zinn. Este médico aprendeu técnicas de meditação e princípios budistas com um monge budista, cujo nome eu temo em pronunciar porque vou assassinar o nome da pessoa, mas ele é um monge bastante conhecido, acho que é, eu vou tentar, Thich Nhat Hanh, ou uma coisa, é por aí. Este monge budista, para além dele próprio já ter escrito vários livros e vários textos e várias palavras sobre meditação e os benefícios da meditação, também ele próprio é uma grande referência, não só pela sua postura. Eu penso que ele ainda está vivo. Este homem está nos seus 80, 90, salvo erro, e ele tem uma doença terminal. Não sei que doença é que é,
não consigo precisar, sei que esta doença é uma doença que potencialmente pode matá-lo e que a postura dele, muito budista, em vez de procurar cuidados médicos para tentar prolongar a sua vida, ele simplesmente está numa postura aceitante daquilo que virá a ser a consequência do seu destino e da sua vida, que é a morte. Portanto, este senhor escolheu não ter esses cuidados e, de uma forma ativa, diria eu, ponderar, esperar atentamente pelo momento da sua morte. Portanto, eu penso que ele ainda estará vivo. No entanto, se não estiver, esta foi a decisão dele dos últimos anos da sua vida. E então, Jon Kabat-Zinn trouxe estes ensinamentos para o Ocidente e foi ele que popularizou aquilo que é os princípios e as práticas e a filosofia, por assim dizer, do mindfulness. Mindfulness, então, é este estado de atenção plena em que a pessoa está presente no momento e, mais do que estar presente no momento em termos mentais, é estar presente no momento, experienciando, sentindo aquilo que está a acontecer. Embora o mindfulness partilhe alguns princípios budistas, como por exemplo a aceitação incondicional, o respeito pelo outro, o viver no momento presente, a compaixão para consigo mesmo e para com outros, o olhar para a vida sem julgamento, aceitando incondicionalmente, o olhar também para a vida com uma mente principiante, que são princípios partilhados pelo budismo. O mindfulness não se assume como uma prática ou como uma perspectiva religiosa. Portanto, o mindfulness pode ser praticado e pode ser experienciado por pessoas das mais variantes religiões. Claro que eu imagino que muitas pessoas de algumas práticas religiosas não se sintam tão confortáveis com estes princípios ou até mesmo com a tentar viver a vida desta forma do que, por exemplo, com outros. E isso, obviamente, é uma questão de respeitar. Não é? A forma como Kabat-Zinn introduziu o mindfulness foi no seu contexto médico, ao qual, no hospital em que ele era responsável, não sei se ele ainda é o mesmo, ele criou um programa que é conhecido como MBSR, portanto, Mindfulness-Based Stress Reduction. Pronto. Portanto, é um programa de redução do stress com base no mindfulness. Este programa é exatamente para intervir no stress e na ansiedade. É um programa de vários dias, portanto, eu penso que seja uma semana, em que envolve ensinar os princípios do mindfulness, ensinar aquilo que são as suas práticas formais e informais, eu já vou falar sobre isso, de mindfulness, e isto durante quase uma semana, e depois no final desse programa é realizado um retiro em que a pessoa está
está em grupo com outros, num sítio isolado, em contacto com a natureza, e aquilo que se pretende é eliminar alguns dos estímulos dos exteriores, como por exemplo a pessoa não ter acesso, ou pelo menos não utilizar componentes ou formas de comunicação externas como a televisão, telemóveis, computadores, iPads. Portanto, o objetivo aqui é estar no momento, estar com a atenção plena, praticar e vivenciar mindfulness e estando em contato consigo mesmo, com a natureza e com os outros. Esse programa, o MBSR, de facto está mais do que validado e apresentou excelentes resultados para a redução do stress e da ansiedade. Mais tarde ele foi adaptado ou tentado adaptar para a intervenção noutras patologias, como por exemplo a depressão. O MBSR também tem sido também tem havido um trabalho de investigação para o validar para outros contextos, para outros países, como por exemplo Portugal. Claro que aplicar o MBSR, do meu ponto de vista, a determinados contextos e determinadas populações pode ser complicado, especialmente se nós tivermos em conta as últimas fases do programa, que é o retiro. E isso aí pode ser um bocadinho mais complicado. No entanto, adaptações têm sido realizadas e alguns resultados têm-se mostrado muito interessantes, especialmente em contexto escolar, com crianças, mas também em contexto de organizações com melhorias na produtividade e na redução do stress. Por exemplo, em grandes empresas como a Google promovem este tipo de programas e este tipo de atividades para com os seus funcionários. Como já me ouviram dizer, o Mindfulness integra aquilo que são chamadas de práticas informais e práticas formais. Bom, as práticas informais são todos os pequenos momentos em que nós podemos simplesmente estar e vivenciar, servindo-se dos princípios do mindfulness, da atitude do mindfulness, no facto de ser-se mindful e estar no momento presente com aquilo que é a experiência. Portanto, uma pessoa pode ser mindful a comer, no sentido de elevar o seu tempo e estar no momento e estar aberto à experiência dos sentidos, nomeadamente no saborear a comida, no percurso que ela faz, desde o momento em que desde o momento em que nós recolhemos no nosso garfo ou na nossa colher, e logo aí estamos já a cheirar a comida e ter a imagem visual daquilo que é a comida, e depois a sensação de nós conseguirmos cheirar o cheiro da comida à medida que ela se vai aproximando da nossa boca, e depois, claro, ativando o nosso sentido do paladar, não é? E do tacto, experienciando a comida a entrar na nossa boca, e depois o processo de mastigação bastante lento e bastante focado no momento, até que finalmente nós engolimos a comida. Há determinados benefícios em experienciar a comida dessa forma, nomeadamente já está comprovado que o comermos devagar e com maior movimento de mastigação
serve para nos saciarmos melhor e por isso mesmo vamos comer menos, o que para uma questão de dieta e para uma questão de comer e de estar de uma forma saudável é todo útil. E isso é uma prática informal. O ato de lavar a louça, o ato de estar a tomar banho, portanto, cada vez que nós experienciamos algo, estamos abertos à experiência de uma forma mindful, então aí podemos dizer que estamos a realizar uma prática informal. As práticas formais, então, são as práticas meditativas. E essas práticas meditativas seguem alguns princípios que eu não vou explorar tudo porque isso daria só por si um outro vídeo. Possivelmente o próximo vídeo que eu farei, a não ser que haja alguma novidade, irá ser sobre como explicar, como fazer então essas práticas formais. No entanto, elas respeitam outros processos, nomeadamente a repetição, já que é aconselhável a prática regular de meditação todos os dias e pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Elas também seguem alguns princípios, como a questão de estar-se num lugar mais tranquilo possível, numa determinada hora do dia, em determinadas posturas, com determinado foco da atenção. Portanto, isto é tudo. Isso irei deixar para outro vídeo. No entanto, isso é aquilo que representa uma prática formal de mindfulness. O objetivo do mindfulness é, de facto, nós conseguirmos estar no momento presente, abertos à experiência, com a utilização dos nossos sentidos, numa perspectiva de aceitação incondicional e de não julgamento. O que pode ser útil quando nós estamos perante pensamentos que nos assombram ou que nos transbordam com uma intensidade de tal forma. Isto é muito útil no sentido de nós adotarmos uma postura não crítica perante nós próprios e também perante aquilo que é a nossa interação com o outro. Ao conseguirmos fazer isso, conseguimos estar de uma forma mais equilibrada e uma forma mais relaxada. Claro que isso é extraordinariamente difícil de fazer porque envolve uma perspectiva e uma forma diferente de se estar, de se pensar e de se sentir que, diga-se de passagem, não é uma forma mais comum daquilo que é o mundo ocidental. Por exemplo, o mundo oriental, por influência de perspectivas religiosas, filosóficas e até mesmo de algumas culturas como as artes marciais, é um mundo que está mais formatado logo desde o início, logo desde o desenvolvimento da pessoa, a estar-se, a vivenciar-se, a viver-se desta forma. Para nós isso não é uma questão tão natural assim, o que envolve um maior esforço e um maior desenvolvimento. Ao conseguirmos atingir este estado, ou atingirmos esta forma de viver, inerentemente nós começamos a conseguir regular muito melhor as nossas emoções, regular muito melhor a nossa stress e a nossa ansiedade, e daí que nós possamos sentir mais conforto e mais relaxamento. Agora,
eu quero frisar isto porque isto é extraordinariamente importante. O objetivo principal do mindfulness não é o relaxamento. Há muitas pessoas que tendem a iniciar esta prática exatamente por causa do relaxamento, mas o objetivo não é esse. O relaxamento é apenas a consequência de uma prática bem realizada. Mas o objetivo da mindfulness não é a procura do relaxamento. Okay? Isso é a consequência. Para isso, pode haver outras técnicas e outras abordagens mais apropriadas para. Como eu vos disse também, mindfulness tem sido cada vez mais estudado e validado para algumas perturbações, como por exemplo as perturbações da ansiedade, as perturbações depressivas. Já há alguma coisa em termos dos distúrbios alimentares, o que fez com que mindfulness se tornasse uma ferramenta útil para ser utilizado no contexto de psicoterapia. E então, desde o final dos anos 90 até agora, temos vindo a observar o desenvolvimento de novos modelos de psicoterapia que têm surgido com a base no mindfulness e com fortes influências de mindfulness. Alguns desses modelos podem ser, por exemplo, a terapia da aceitação e o compromisso, terapia cognitiva com base no mindfulness, a terapia dialética comportamental também tem princípios e tem práticas de mindfulness, terapia da compaixão, terapia focada na compaixão, também tem ou pode integrar alguns dos princípios da mindfulness. E claro, as terapias cognitivo-comportamentais, também elas começaram a integrar princípios, exercícios e práticas formais e informais de mindfulness nas suas intervenções. Claro que eu gostaria de deixar claro que mindfulness por si não é uma abordagem terapêutica, é uma forma ou um coadjuvante, uma ferramenta que pode ser utilizada dentro de uma determinada abordagem terapêutica. Nesse sentido, assim como também noutros, tem semelhanças com aquilo que é hipnose e com a utilização de hipnose em contexto psicoterapêutico. Também outra coisa que eu gostaria de deixar claro, porque mindfulness, a meu ver, isto é a minha perspectiva pessoal, de há uns tempos para cá tornou-se moda, no sentido em que, devido ao seu sucesso e também aos benefícios que a investigação tem demonstrado, mindfulness tornou-se um recurso muito acessível, bastante popular e bastante comercial. A dada altura, muitas pessoas disseram: tem problemas, não há problema, aprenda mindfulness, pratique mindfulness e vai ver que a sua vida vai ficar muito melhor. Isto não é bem assim. Para já, embora mindfulness seja uma estratégia muito útil para a regulação emocional, ela não é infalível. E claro que se houver alguma perturbação, que se houver uma situação subjacente que seja muito mais profunda, só mindfulness não será o suficiente para se lidar com essa situação. Portanto, é necessário mais do que isso. E depois, como eu disse, mindfulness pode não ser para toda a gente devido aos seus princípios, à sua forma de estar, àquilo que são as suas práticas e aquilo que mindfulness representa.
o que para algumas pessoas vai chocar muito com as suas crenças, com os seus valores, com as suas atitudes. Para aqueles que de facto conseguem integrar mindfulness na sua prática, vai demorar tempo, porque como qualquer aprendizagem, ela demora tempo a ser assimilada e acomodada e integrada na sua vida. Há muitos que conseguem fazer, há outros que não conseguem. E a meu ver, para determinadas questões, nomeadamente quando nós constatamos que temos à frente um paciente com uma entidade ou com uma parte crítica muito forte, eu diria que começar logo a introduzir mindfulness ou logo a fazer mindfulness desde o primeiro momento pode não ser a solução ideal. Eu diria que trabalhar primeiro um pouco essa parte crítica antes de passarmos para as práticas pode ser uma melhor solução. Ou então podermos ir premiando a pessoa pouco e pouco essas práticas, mas eu diria que entrar a pé juntos, como se costuma dizer, logo ali com mindfulness, pode não ser a solução mais indicada. Pronto, este vídeo já foi um bocadinho mais demorado, mas eu acho que é importante falar um pouco sobre mindfulness. Espero que isto de alguma forma tenha sido útil para vós. No próximo vídeo, então, fica aqui o meu compromisso em fazê-lo especificamente sobre as práticas formais de mindfulness. Espero que estejam bem e que continuem bem. Cuidem-se, protejam-se, fiquem bem e até uma próxima.